Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Atitude Empreendedora, com vocês, Reginele Sampaio, direto de Valladolid, na Espanha. Já estamos aqui de manga curta, o tempo já mudou bastante, está super agradável, as árvores já estão florindo novamente, o clima super gostoso, apesar de que esse mês tem um ditado popular aqui na cidade de Valladolid. Bom, na cidade de Valladolid não, em toda a Espanha. Abril águas mil. Porque às vezes o tempo tá super ensolarado e de repente o tempo fecha e acaba chovendo. Então, ontem nós tivemos aí algumas gotinhas. Hoje também teve algumas gotinhas, bem pouquinho. Mas agora, por exemplo, nós temos um sol bem gostoso. O clima já tá diferente, já estamos numa nova estação, a primavera chegou. Estamos aí com 5 horas de diferença com o Brasil, né? Porque aqui na Espanha, no inverno, aumenta 1 hora. Então, agora acabou o horário de inverno. E nós temos 5 horas de diferença com o Brasil. Bom, hoje nós temos o resumo do livro Hábitos Atômicos. Esse livro, ele é excelente. Ele mudou a minha concepção, mudou a minha rotina, porque aqui ele fala que pequenos hábitos geram grandes resultados. Eu sou a prova viva disso e eu quero trazer para vocês vários insights, vários ensinamentos, porque eu creio que pode ajudar muito vocês. Nós vamos falar sobre algo que parece simples, mas que, gente, pode transformar muito a vida de vocês. Os hábitos, né, mais especificamente, nesse livro é tratado como pequenos hábitos diários podem gerar grandes resultados. O James Clear, ele traz essa ideia de que você não precisa ser perfeito, você precisa ir mudando, melhorando 1% cada dia. Então, se hoje você conclui 1%, amanhã você tem que concluir outro 1%. Então, imagina, 1% cada dia em um ano, 365%. Isso é excelente. Às vezes, a gente olha para um todo e isso assusta. Você quer exigir uma perfeição e essa perfeição ela não existe. Então, você ir fazendo pouco a pouco uma coisa de cada vez, você vai conseguir, né, estruturar, você vai conseguir melhorar, porque muitas vezes não é falta de capacidade, é falta de consistência. Bom, então eu quero começar fazendo uma pergunta. Eu gosto de trazer perguntas para que vocês possam analisar, né? Às vezes, o que acontece? Às vezes você tá super motivada, nossa, vamos lá, vai dar certo, vamos fazer o que tem que ser feito, o mundo é nosso. Depois de alguns dias você para. Começa a academia, para. Começa a dieta, para. Começa a criar conteúdo, a postar e vamos lá, eu vou mostrar, eu vou crescer. Para. Nós, eu vou me incluir também, nós empreendedoras, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou estruturar o meu negócio, eu vou começar. Tem gente que tá fazendo o controle no caderninho, até hoje. Não tem uma planilha, não tem um programa que ajuda. Aqui na Espanha, eles praticamente obrigam os empreendedores a terem aplicativos, porque os órgãos do governo, a agência tributária, aqui chama Seguridade Social, né, que é o INSS. Gente, eles têm o controle tudo digital. Então, eles praticamente estão obrigando as empresas a comprarem aplicativos, a se digitalizar, porque aqui o marketing, eu sinto que em relação ao Brasil, está um pouco atrasado. Então, a gente vê aí, hoje em dia, eu achei até interessante, porque andou aparecendo para mim vários anúncios
no Instagram de espanhóis que estão trazendo método de brasileiros para criar infoproduto, para criar loja online, para fazer lançamentos, para melhorar, estruturar o funil, captação. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente fala, vou melhorar o meu negócio, aí age pela emoção. Aí você fica ali naquele modo emoção, começa empolgado, mas isso não se sustenta a longo prazo. E aqui entra uma verdade que pouca gente fala. O sucesso, ele não vem da motivação, ele vem do hábito, ele vem da clareza. O que te falta é clareza, clareza do próximo passo, clareza do que você vai vender, clareza da sua oferta, clareza do seu produto. O que te falta é estrutura, ter um time que te ajuda a vender, a criar conteúdo. Porque aqui entre nós, a gente começa fazendo tudo, é eu presa. Você faz o marketing, você faz a entrega, você faz o produto, você faz tudo. A propaganda, você que faz tudo. Mas isso a longo prazo não se sustenta. Porque um negócio ele só funciona se ele tiver uma estrutura. E para ter estrutura você precisa contratar, você precisa treinar pessoas, você precisa liderar pessoas. Então exige muito para você crescer o seu negócio. Então, o seu sucesso, aqui eu não estou falando somente a nível empresarial, tá? Eu estou falando também a nível pessoal, espiritual, profissional, o que seja. A nível pessoal, a gente consegue ser próspero com pequenos hábitos que vai transformar nossa rotina. Porque você quer faturar mais, mas você tem mentalidade de pobre. E quando eu falo de pobre, não é de quem tem pouco dinheiro, de quem vive na miséria, ou não. Aqui eu estou falando, pensamento de pobre é aquela pessoa que pensa de maneira escassa, que não investe na educação, em novos conhecimentos, em viagens, né, para conhecer novos lugares, novas pessoas, ter novas ideias. É aquela pessoa que ela tá ali no modo automático. Ela não cuida da alimentação, come tudo errado. Ela não tem um hábito diário de leitura, não investe em conhecimento. Tá ali, ó. Trabalha, trabalha, trabalha. Casa, trabalho. Trabalho, casa. Não tem um lazer, não tem um extra. Desse jeito, não é sucesso, não é prosperidade. Então, o sucesso e a prosperidade não vem da motivação, não vem aquela empolgação de fim de ano que você fala, esse ano de 2026, eu vou ser fitness. Quem não fez essa proposta para si mesma, né? E depois de poucos dias desistiu. Quem não falou que ia se alimentar melhor, dormir mais, descansar mais, eu que sei. Cada um deve ter falado o que quis. Mas nós já estamos no mês 4 e olha que esse mês de abril, já a primeira semana já se foi. E tem gente que ainda nem começou nada do que falou. Então, esse livro, ele nos ensina essa lição poderosa. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você não precisa, de um dia para a noite, acordar uma nova pessoa. Não. Quando eu aprendi isso, a minha mente explodiu. Eu comecei a me vestir melhor, eu comecei a me cuidar mais, porque eu entendi que para eu ser uma empresária de sucesso, eu teria que me comportar como uma empresária de sucesso. Não no sentido de fingir ser até se tornar, porque eu nem gosto desse negócio de fingimento.
Eu trabalho com a verdade. Então, para mim é treine até se tornar. Eu não vou esperar ter milhões na minha conta bancária para eu me vestir melhor, para eu ser vaidosa, para eu me cuidar. Não, eu vou começar agora, porque eu estou vivendo o hoje. E o hoje requer que eu tenha um tempo de leitura da Bíblia. Eu era uma hipócrita descarada. Eu falava que eu não lia a Bíblia porque eu não entendia. Se não ler, vai continuar sem entender. Porque até é o próprio Espírito Santo que nos guia nesse caminho do conhecimento. Então, não se subestime, não se engane, não procrastine. Se você quer melhorar de vida, você precisa pagar o preço. Eu, muito nova, muito jovem, eu decidi que aquele lugar que eu morava não me pertencia, não me cabia. Eu olhava para aquela realidade e eu tinha uma vontade enorme de mudar. Então, na primeira oportunidade de sair de lá, eu saí. Só que eu ainda era orgulhosa, porque eu saí falando que eu não voltaria mais. O que aconteceu? Vocês devem ter visto lá a crise da quebra de orgulho. Eu tive que voltar. Então, nunca diga nunca. Queira melhorar, queira prosperar, mas não seja essa pessoa que nunca mais eu volto aqui, nunca mais eu faço isso. Não. Tenha uma mente aberta, uma mente expandida, que a cada dia você vai se perdoando pelos erros que você cometeu e tentando mudar, sabe? Sem parar. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa mudar pouco a pouco. Mudar uma coisa de cada vez. Então, melhore um pouco todos os dias. Essa é a frase-chave do programa de hoje. Porque pequenas ações repetidas diariamente constroem resultados gigantes. Uma coisa que eu quero que você mentalize. Se você melhorar 1% cada dia, em poucos meses, você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai se tornar uma pessoa irreconhecível. Mas agora, se você negligenciar pequenas ações, o resultado, ele vai aparecer. Só que ele vai ser negativo. Eu quero faturar mais. Aí você só reclama, você não pensa em nenhuma estratégia para o seu negócio, você não faz nenhum detalhe para os clientes, só fica ali amargado, porque chega num ponto que você lida com pessoas negativas, pessoas de todos os jeitos, você vai absorvendo a parte difícil de lidar com pessoas e você se torna um amargado. Aí você começa a reclamar muito, você começa a não ver perspectiva de futuro, de mudança. Então, tem algo que é muito importante você trabalhar nesse processo de melhoria. É muito importante você trabalhar antes da mentalidade. A mentalidade e a identidade, para mim, elas estão ligadas. Porque a mentalidade e a identidade, você não muda de um dia para o outro. Você vai mudando aos poucos. Então, essa é uma parte forte. Você não muda a sua vida apenas mudando o que você faz. Você não muda a sua vida quando muda quem você acredita que é. Então, se você é uma pessoa que pensa, eu tenho que treinar, mas você lembra do esforço. Aí você foca no esforço. Rapidamente você vai desistir. Porque o nosso cérebro foi criado para não gastar energia, para economizar energia. Então, se você olhar para o esforço, você jamais vai concluir a ação. Então, se você pensa, eu sou disciplinada, eu quero ser mais disciplinada,
Não é só pensar, é começar a agir, a começar a ter mais disciplina. Ai, mas eu não entendo por que eu sempre começo as coisas e não termino. Deve ter um motivo. E você precisa procurar respostas. Se não conseguir encontrar as respostas sozinha, precisa procurar ajuda de um profissional, um psicólogo, uma pessoa, um terapeuta, uma pessoa que pode te ajudar. Então, os hábitos, eles precisam confirmar a sua identidade e não o contrário. Agora nós vamos trabalhar as 4 leis do hábito que estão no livro, Os Hábitos Atômicos. Essa é uma parte prática. Para você que quer criar um novo hábito, você precisa seguir 4 passos simples. O primeiro, tornar o hábito óbvio. Se você quer começar a ler ou ler mais, né? Tem gente que quer começar do zero. Não é de ler livros. Deixa o livro visível na sua mesa antes de dormir para você ver ele. Depois, o segundo passo é tornar o hábito atraente. Então, associar esse hábito com algo que você gosta. Eu amo ver novela. Leia novelas. Tem vários livros escritos que contam histórias de vários temas. Então, gente, não tem desculpa. Se você quer melhorar uma parte, você vai em qualquer livro que você pensar, você vai encontrar. Tanto é que tem muitos livros de vários temas, muitos livros diferentes. Às vezes eu fico até assim, meu Deus, eu quero ler tudo. Mas tem que ser pouco a pouco, porque senão a gente nem cumpre a tarefa, né? O terceiro ponto é você tornar o hábito fácil. Nós gostamos muito de complicar as coisas e quando a gente complica, a gente acaba desistindo. Então, começa pequeno, começa pouco a pouco. Se o livro tem 300 páginas, tenta ler 10 páginas por dia. Se você conseguir ler 10 páginas por dia, em um mês, você vai conseguir terminar o livro. Se você olhar para as 300 páginas, você nem vai começar. Você vai achar muito. E o quarto, tornar o hábito satisfatório. O seu cérebro, ele precisa sentir recompensa. As pedagogas, os zootécnicos, eles usam muito essa estratégia da recompensa. Quando um profissional da pedagogia está trabalhando com as crianças, sempre tem uma recompensa. Faz uma atividade bem, tem uma recompensa. Faz um exercício bem, tem uma recompensa. Com os animais também acontece a mesma coisa. Quando os treinadores de cães estão treinando, eles levam, né, uma recompensa ali para o cachorrinho. Então, trabalhe isso que você vai conseguir. Então, por exemplo, em relação ao livro, a recompensa pode ser você comprar um livro novo ou você fazer algo que você goste depois que você cumprir essa meta de ler o primeiro livro de 300 páginas. Então, pense em algo que faça sentido para você e faça, né? Faça o que tem que ser feito. Outra parte que o James Clear traz é a história e a aplicação. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma empreendedora que ela quer crescer no Instagram. Aí ela diz que quer ter resultados, mas ela não posta, ela não aparece, ela não se posiciona. Então, o que acontece aqui? O problema não é estratégia, porque às vezes ela pode ter contratado um social media, aí o social media entregou toda a estratégia. Mas se não executar a estratégia, de que adianta? Não vai surtir efeito. Então aqui entra a questão do hábito. O hábito de fazer o que precisa ser feito. E nesse caso das redes sociais, isso é diário. Se não for diário, não vai ter resultado. Agora, imagina essa mesma pessoa decidindo postar todos os dias. Uma pessoa pode não fazer tudo perfeito a princípio,
Você vai aprendendo, você não precisa fazer as coisas perfeitas. Você vai aprendendo no processo. O que você precisa é começar. Porque na medida que você vai fazendo, você vai aprimorando tudo que você está fazendo, tornando a sua ideia melhor, o seu jeito de fazer melhor, reestruturando a sua comunicação, reestruturando o seu projeto. E em pouco tempo você já vai notar uma diferença, tanto na sua postura. A grande verdade é que consistência vence talento. Porque ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu pronto. Nós vamos nos desenvolvendo ao longo do processo. E quando a gente está na fase, né, da infância, nós temos clareza disso. É que nós temos a clareza de que é caindo que nós vamos levantar e vamos tentar novamente até a gente conseguir andar. Quando você vai aprender a andar de bicicleta, quantas vezes você teve que cair para depois você pegar o jeito de andar na bicicleta, de equilibrar? Então, em tudo que nós fazemos acontece isso. A questão é que vivendo em sociedade, a gente vai se tornando cada vez mais exigentes, tanto conosco quanto com os demais. E isso vai trazendo uma certa síndrome, né, do perfeccionismo. Eu chamo de síndrome porque eu já sofri disso, eu já deixei de fazer coisas por querer fazer perfeito e acabei desistindo de muitos sonhos, de muitos projetos, porque a perfeccionista era perfeita demais para errar, era perfeita demais para não fazer bem feito. Então aquilo acabou atrapalhando e muitos projetos acabaram morrendo. Então, a consistência vence o talento. Tem gente que nasce com talentos natos. É por isso que Jesus, né, contou a parábola dos talentos. Porque realmente tem pessoas que têm 5 talentos, tem pessoas que têm 4, tem pessoas que têm 3, outras têm 2, outras têm 1 talento. E muitos conseguem multiplicar os talentos que já têm. Outros fazem igual a pessoa lá da parábola, né? Enterra o único talento que tem. Então, pense nisso. Não queira ser perfeito. Faça o que tiver que fazer para você tirar os seus sonhos do papel. Procure ajuda. Pague o preço. Porque lá no cemitério, eu já citei isso aqui um dia, é muito forte, mas eu preciso citar novamente. Lá no cemitério tem muitos sonhos enterrados. Tem muitos sonhos que ficaram, que foram enterrados por falta de conhecimento, por perfeccionismo, por não ter conseguido enfrentar a síndrome da impostora. Tem muitos sonhos que foram enterrados por poucas coisas. Muitas vezes a gente complexa algo que é simples. Então, o que a gente tem que fazer é tornar simples. Torne as coisas simples, que assim você vai conseguir tirar os seus projetos do papel. Bom, talvez você esteja aí esperando motivação. Se você estiver esperando a motivação, eu vou ter que te dar uma notícia daquelas. Ela não vai chegar. Ou então, muitas vezes, ela chega em forma de uma necessidade, em forma de um prazer momentâneo e logo passa. O que você precisa não é de motivação, você precisa de decisão. Decidir e traçar um plano para você começar a agir. Sem esse caminho, você não consegue fazer nada. É igual quando a gente entra no carro, que a gente não sabe o endereço, você tem que colocar onde você está e até onde você... Então, se você é a pessoa que está aí esperando a motivação chegar, ela não vai chegar. Ou ela vai vir em forma de um problema, ou ela vai vir em forma de uma motivação emocional. E assim como ela vem rápido, ela vai embora rápido. Então, não espere por motivação. Decida. O que você precisa é decidir. Fé, crê em Deus, crê em você mesmo. Orgânico, ele te gera uma conversão de 3 a 5%.
Para quem não tem dinheiro para investir em tráfego pago, isso já é algo, tá? E é como se fosse o boca a boca do offline. A pessoa que gosta do seu conteúdo, que gosta de você, que tá vendo você falar algo que é importante, ela vai compartilhar com alguém que ela conhece o seu conteúdo. Ou então, se você prestou algum serviço para essa pessoa, ela vai indicar os conhecidos dela. Então, é por isso que nós temos que fazer tudo bem feito. Apesar de que não tem que se ligar a coisas perfeitas, mas fazer bem feito, com qualidade. Então, o que você precisa entender é isso. São pequenas decisões diárias. Esse livro, ele nos trouxe essa ideia de que pequenas decisões diárias vão fazer a gente conquistar grandes coisas. Porque o nosso futuro, ele não é construído com grandes momentos. São pequenos momentos, são pequenas ações até você chegar no resultado desejado. Então, o seu futuro, né, ele é construído no que você faz no dia a dia, fazendo ali pouco a pouco. Bom, então esse é o programa Atitude Empreendedora, onde a sua atitude conecta com o seu propósito. Eu sou a Reginele Sampaio, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa mensagem, ela foi muito importante, tanto para mim também, tá? E eu espero que ela seja importante para vocês. Se ela falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E nunca se esqueça, não são grandes mudanças que transformam a vida. São pequenos hábitos feitos com consistência. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, @Reginele Sampaio, ou deixe aqui o seu recado, a sua dúvida, o seu comentário. Se você não está inscrita no canal, se inscreva, porque logo mais nós teremos aí um grande clássico, esse livro tão importante para mulheres, não só mulheres, eu creio que para todos os empreendedores e empresários de um modo geral. Obrigada por estarem aqui, um beijo e até mais. Tchau, tchau.